Bom dia, pessoas maravilhindas, bom dia, Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso, uma tarde, uma noite maravilhosa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Gente, já são 11h10 e eu não fiz absolutamente nada. Eu estava conversando com os meus netos, e não fiz praticamente nada. Como está você? Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja cheio de esperança, eu espero que você, ainda que você se sinta triste, abalada, sem motivação, que o Espírito Santo de Deus vai até você e te encha de esperança, né? Porque a esperança produz perseverança, né? E ontem eu estava lendo uma passagem e sabe, com a maturidade, com a gente assim amadurecendo, sabe? A idade só traz coisas boas pra gente. Isso eu posso te garantir. A gente começa a ter uma visão diferente, sabe? Então, como eu estou lendo a Bíblia toda, sabe, eu tenho me atentado a pontos que muitas vezes passou despercebido, sabe? Não foi só uma vez que eu li, não foi só uma 10 vezes que eu li, foi muitas vezes. É por isso que eu costumo dizer que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Cada dia que você for ler um versículo, se você ler o mesmo versículo todos os dias, ele vai trazer uma amplitude, né, para a sua vida, vai trazer argumentos novos para a sua vida. É por isso que eu falo, leia a Bíblia, fica atenta aos sinais, né? Nós estamos próximo da vinda do Senhor. Então você, igreja de Cristo, você cristão, não precisa andar ansioso por coisa alguma, temeroso por coisa alguma, porque nós sabemos que Deus cuida de nós. E eu gostaria de ler um versículo que está dentro do capítulo 10 de Êxodo, né? O versículo 26, o versículo 21, o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixe somente ovelhas e bois, e as mulheres e a criança, e podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos dará os animais para o nosso sacrifício e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal será deixado. Temos que escolher algum deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. Enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais os animais que sacrificaremos. Eu vou parar por aqui e mais uma vez eu falo para você, leia a Bíblia, sabe? Leia a Bíblia. A Bíblia te leva a fugir de heresias, a Bíblia te faz acreditar no que é certo, a Bíblia te faz você, além de ser justificado em Jesus, ser uma pessoa justa e ponderada. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. A Bíblia nos ensina, sabe, ser sal da terra e luz do mundo. Quando eu estava lendo esse versículo aqui, né, essa já é a 9ª praga que estava vindo sobre o Egito, porque Deus havia levantado Moisés para dizer a Faraó: deixa sair o meu povo para que ele me preste culto no deserto. Mas todas as vezes que Moisés chegava até Faraó, o coração dele se endurecia e ele não
permitia, né? Nós podemos ver isso em certos ângulos da nossa vida, né? Quantas vezes nós estamos clamando e pedindo, mas parece que forças espiritual do mal impede, né, que a nossa oração chegue até o Senhor. Um momento muito firme e forte sobre isso é a oração do rapazinho Daniel, né? Ele orou durante 21 dias ao Senhor, mas levantou-se um espírito maligno que lutou contra o anjo que vinha trazer a resposta para ele. E quando o anjo chegou perto dele, porque houve uma guerra muito grande no mundo espiritual, ele disse: desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida e atendida. Mas se levantou o príncipe da Pérsia, que é um demônio, e impediu que a sua bênção chegasse. Muitas vezes você está orando por alguma coisa e você parece que os céus estão em bronze, que Deus não está te ouvindo. Deus ouve todas as nossas orações, todas as nossas petições. Isso aí você pode ter certeza. A gente pode até com uma visão de que perdemos. Não, você perdeu, não tem jeito. O médico pode ter dado o último diagnóstico, mas a última palavra vem de Deus. Quando aquela escuridão baixou sobre o Egito, foi só sobre o Egito. No arraial dos israelitas tinha luz. Todas as pragas que bateram contra o Egito, lá no acampamento dos israelitas, nada abatia eles. Nada, sabe? E quando Moisés, essa nona praga, que Moisés chega, que o faraó manda chamar Moisés, né? E Moisés vai até ele, né? Ele diz: então tá, pode ir, mas deixa as mulheres e criança, sabe? Moisés se posicionou, né? E disse: nenhum casco de um animal vai ficar para trás, sabe? É muito lindo ver isso, porque nenhuma unha ficará daquilo que pertence ao povo de Israel. Nós vamos prestar culto, nós vamos sair desse país, sabe? E vendo essa magnitude do Senhor, vendo essa maravilhosa graça do Senhor para com o povo hebreu, lembrando que nesse monte de coisas que houve, seria bom você ler, sabe? Muitos dos egípcios temiam esse Deus, sabe? Eles adquiriram temor. E você sabe que naquela época tinha vários deuses, eles cultuavam vários deuses, né? E havia muitos israelitas que também adoravam os deuses do Egito. Então nós vemos aqui com a maneira que Deus se manifestava majestosamente, sabe, poderosamente no meio do povo, no meio de todas aquelas pragas. Nós vemos que a última praga, ela foi assim de uma forma que o Senhor falou assim, ó: eles mesmos vos expulsarão. Foi quando da morte dos primogênitos, né? Morreu todos os primogênitos, desde os animais até os primogênitos mais velhos de todo o povo egito. Então eu paro para ver, né, o quanto esse nosso país está debaixo de uma nuvem tão grande, né, tão grande, de tanta coisa acontecendo. Eu posso ver a mão de Deus. Sabe por quê? Quem endurece o coração é Deus, sabe? Mas quem dá a última palavra também é Deus. E às vezes eu fico percebendo, sabe, o quão nós somos ingratos para com Deus. O quanto nós somos... Gente,
Você que está daí, eu que estou daqui, você deve ter visto uma série de profecias, sabe? Eu ainda creio, eu creio nessa palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Eu era recém-convertida, sabe? Ele disse para mim que como foi com Moisés, eu serei contigo. Esse ano eu fiz 40 anos, sabe, que sirvo ao Senhor. E eu tenho visto uma mudança espiritual muito grande na minha vida. E eu estou começando a compreender o que o Senhor tem falado comigo desde aquela época, há 40 anos atrás, sabe? O Senhor levanta homens e mulheres para libertar o seu povo. Mas lembra quando eu disse, cuidado, gente, vai para a Bíblia, para de crer nessa profetada toda que está sendo solta por aí. A gente tem visto, né, pessoas entregando profecias de tudo enquanto é maneira, né? Quando eles não estão entregando profecia, umas profecias bem estranhas, estão dizendo, sabe, que uma coisa muito ruim, nós vamos perder, o Brasil vai perder e vai chorar por muitos dias. Eu tô assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, sabe, é tanta profetada que a gente vê, que a gente ouve. Parem, gente, de seguir lives dessas profetas. Elas não têm temor de Deus, o interesse delas é receber presentinhos, sabe? É crescer canal, não querem fazer pessoas seguidoras de Cristo, mas seguidoras de si mesmo. E diz que nessa hora, dia desses eu abri, tava mexendo numa plataforma aí, em duas plataformas, aí a mulher tava assim, ó, você que parou nesse vídeo, não passe esse vídeo, porque Deus tem uma resposta para você. Se eu não tivesse base bíblica, eu ia parar para escutar a lorota da dona. Sabe? O que Deus tem para falar conosco tá aqui dentro da palavra dele. Sabe? Ele usa a palavra. Ele usa a pregação do pastor no púlpito. Sabe? De repente, uma mulherada que não lava, não passa, não cozinha, porque é o dia todo postando live, sabe? Sentada, falando um monte de línguas estranhas e dando um monte de comando para pessoas que não leem Bíblia, sabe? Seguir a Bíblia pelo telefone, pela internet, pelas pregações, não te faz uma pessoa cristã. Você tem que ter compromisso com a leitura, você precisa ter compromisso com oração, você precisa ter compromisso com jejum, com oração, sabe? Eu louvo a Deus por ter aceitado Jesus há 40 anos atrás, sabe por quê? Naquela época, a gente bebia água limpa. Sabe? Era muito difícil você ver assim, ó, o pastor tal traiu a sua esposa, o pastor tal tá na mídia falando que o Brasil não é do Senhor Jesus, o pastor tal, sabe? Porque tinham temor pela palavra de Deus, sabe? 90% desses pastores famosos, 90%, não, você sabe que 10% ainda bebe da água da vida, sabe? Estão querendo mídia, se perderam, sabe? Trocaram a glória de Deus pela glória do homem, são blasfemos, não explica para o povo que ser santo é ser separado do pecado, não explica para o povo que homossexualidade não vem do Senhor, não explica para o povo, sabe, que a mentira,
o adultério, a prostituição, a fornicação, sabe, o não respeitar pai e mãe, não honrar a Deus acima de todas as coisas, nos leva para o inferno. Não, mas prefere ficar com uma igreja doente, cheia de pessoas, sabe? E eu não vou dizer para você que igreja grande está cheia de pecado. Não, não é isso, sabe? Mas ao invés de ficar procurando pelo em ovo, gritando, fazendo sinais, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor falou com Moisés para se apresentar diante de Faraó, para dizer que queria o povo dele livre de lá, para prestar culto a ele no deserto, sabe? E Deus havia dado um comando para Moisés, né, para que ele falasse para o seu irmão, para que ele lançasse o cajado no chão, e aquele cajado transformou em uma serpente. Aí vieram os magos de Faraó, fizeram a mesma mágica, só que o cajado de Moisés, que havia se transformado em cobra, engoliu todas as cobras daqueles mágicos, e Faraó endureceu o coração. Tudo que Moisés fazia, sabe, os magos faziam também, e isso endurecia o coração, sabe? Então, você vai vendo no decorrer dos versículos que você for lendo, sabe? Os magos não conseguiram ressuscitar nenhum primogênito, nem o filho de Faraó. Entendeu? Tem muitas coisas que acontecem, gente, nesse meio do povo crente, que muitas pessoas fazem aí, sabe? Quantas coisas que a gente vê na rede, os crentes fazendo, que acontece no meio de um terreiro de Umbanda. Aí você vai dizer para mim, não julgueis. Bom, a Bíblia fala para mim ser sal da terra e luz do mundo. Será que eu preciso mesmo imitar uma dança ou um formato de alguma coisa que ocorre dentro de um centro espírita? Será mesmo que Deus precisa disso? Deus precisa de uma mulher santa que fala para as outras mulheres, olha, não adultera, não prostitui, guarda o seu corpo, sabe? Ainda hoje, na igreja se dá prioridade para o rapaz ser virgem e casar com a sua esposa virgem, sabe? Porque virgindade para nós é muito importante, sabe? Ah, mas nós estamos vivendo no século 20, 22? Isso é uma coisa ultrapassada, sabe? Tudo aquilo que é santidade é ultrapassada para o mundo, mas não é ultrapassada para Deus. Não é ultrapassada para Deus. Nós chegamos ao cúmulo, gente. Tem tantos sites crentes de fofoca, sabe, malignos, que se dizem a trabalhos do Senhor e vão dar conta disso, porque Provérbios fala disso, sabe? Que o Senhor abomina aqueles que semeiam contenda entre os irmãos, e esses sites de fofoca cristão fazem isso. Domingo passado, eu vi a despedida do pastor Valadão, sabe? É um senhor que já está 55 anos na igreja, sabe? E ele estava se despedindo. Gente, foi triste, sabe? Porque eu vi, sabe? Eu pude associar aquela despedida que ele fazia na igreja, sabe? Dizendo que era a última vez que ele estaria ali. E ele se despedindo e colocando um outro na direção, sabe? E de repente começou a pipocar nos tal site cristão e nos sites de fofoca uma série de falas, sabe? Absurdas a respeito.
Mas será que esse site sabe que o pastor Valadão, um grande nome de um homem de fé, aqui de Minas Gerais, da Igreja Batista da Lagoinha, que impactou esse país, sabe? Que fez esse país tremer com seus louvores diante do trono, aonde eles iam fazer, o mundo chama de show, né? Quando eles iam ministrar, sabe? Eles sempre ministraram sobre a nação. Os filhos daquele homem é uma bênção. E eles começaram a falar um monte de coisa, porque quando a pessoa é ruim por dentro, ela só solta coisa ruim pela boca. Então, eles começaram, mas será que essas pessoas sabem que o pastor, isso eu ouvi da boca dele, quando ele foi dar a notícia que virou meme, né? Virou um meme na rede, da morte daquele ator que, glória a Deus, partiu no Senhor, né? Guilherme de Pádua, que ele falou, partiu agorinha. Gente, aquele era o jeito, é o jeito dele, sabe? Fizeram a maior mímica com isso, sabe? Em todos os lugares eles pegavam a fala desse pastor e colocavam cada coisa chulas. Mas eu vi ele falando que tanto ele e a esposa dele tá fazendo o tratamento porque ele deu o começo de Alzheimer. Se você não sabe o que é Alzheimer, eu venho de uma família que os meus antepassados sofreram com Alzheimer. O que eles fazem hoje, amanhã eles esquecem. Eu passei por isso quando eu estava com depressão, com síndrome do pânico, com uma série de coisas. E eu cheguei a pensar, quando eu estava fazendo tratamento com psicólogo e psiquiatra, eu cheguei a pensar assim, meu Deus do céu, meu Deus, será que eu vou ficar igual meus avós, minha mãe, sabe? Eu orei muito por isso. E ele ainda fala nessa entrevista, deve estar aí, eu não sei, que ele falou assim, ó, às vezes eu falo as coisas agora, amanhã eu não lembro de nada, sabe? Então ele não comunicou aos filhos, ele fez, porque eu ouvi a fala do André Valadão lá em Orlando, acho que é Orlando que ele tem igreja lá. Gente, eles têm 700 igrejas espalhadas no Brasil e no mundo. Aqui na minha cidade tem Batista da Lagoinha, sabe? Eu nunca fui não, mas essa igreja é uma igreja que tem nome, sabe? E as pessoas estão falando horrores. E eu lembro que a esposa dele foi tão pega de surpresa que enquanto ele falava, sabe, naquela emoção toda, a esposa dele falava assim, ó, é mentira, não é não. Porque nem ela sabia, ele não comunicou nem pra ela, sabe? E eu vi depois, nessas redes de fofoca, uma tal aí de cristão pensa que não fala só coisa boa, só fala, traz muita coisa ruim que acontece, muitos escândalos, sabe? E ele explicando que ele foi pego de surpresa e que ele ligou de chamada de vídeo com o pai dele e conversou, pai, sabe? E já tem um monte de pessoas falando, os filhos ingratos, os filhos abandonou. Oi, os filhos dele foram criados para ser missionários, entendeu? Quando você abre a boca para falar de um pastor, sabe? E você não sabe nada da vida dele, porque tem pastor picareta? Claro que tem. Tem pastora picareta? A rede tá cheia. Tá cheia dessas doidas, sabe? Profetizando. Tem uma aí que vai no inferno, quase toda semana tá fazendo uma visita no inferno. Então, claro que tem. Mas quando você é doutrinado pela palavra de Deus, você não cai em nenhuma dessas fábulas. Eu tô falando para você, cristão, e para você, crente. Toma vergonha na cara. Sabe, o não assentar na roda de escarnecedores é numa hora dessa aí, ó.
Tem um monte de pecador sem vergonha. Eu saí da igreja porque pastor fez por causa de mim. Eu vi um pastor na rede falando: a gente vai na igreja, não é notado, a gente entra como um fantasma, sai como um fantasma, como um Gasparzinho, não sei o que, um homem velho. Sabe, eu não aguentei não. Eu falei pra você: escuta aqui, você vai pra igreja pra adorar a Deus ou pra ser motivo de exaltação dos irmãos? Gente, eu vou na igreja, sabe? Eu não fico lá caçando ninguém pra me abraçar, me beijar, não. Eu vou pra adorar o Senhor, sabe? Se o pastor chegar perto de mim e me cumprimentar, amém, eu cumprimento ele. Mas se ele chegar e não me cumprimentar, eu não estou ali para prestar louvor para pastor, eu estou ali para adorar o meu Senhor. De onde que essas pessoas arrumam querer ser tão visualizado? Eu saí da igreja porque a pessoa não me cumprimentou. Eu saí da igreja. Você já imaginou se Jesus tivesse resolvido não pagar o preço do meu pecado e do seu, porque o povo não o recebeu? Sabe? Jesus chegou ao ponto de chegar no lugar mais alto de Jerusalém, olhar para ela e chorar. E dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com um pintinho, e vocês recusaram, sabe? É muita gente dolorida que nunca leu sobre o que Jesus passou nessa terra. O Filho de Deus, que deixou toda a sua glória, foi humilhado, foi espancado, foi cuspido, foi coroado com uma coroa de espinho que quase chega no seu cérebro. Teve suas mãos perfuradas, os seus pés perfurados, chicoteados até a carne rasgar. Ele estava tão desfigurado que Isaías, 700 anos antes disso acontecer, falou sobre a figura de Jesus. Era o mais desprezível dos homens, como raiz de uma terra seca, sabe? Mas ele foi desfigurado, se tornado como uma raiz de uma árvore seca, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Não tem desculpa para mim e para você. Hoje a gente vê um monte de barbaridade, sabe? É cristão não, né? É crente dentro de reality show, sabe? Lambuzando o nome do Senhor Jesus. Desde quando? Jesus vai dar ordem, vai permitir que um cristão se mistura na roda de escarnecedores? Desde quando que da minha boca pode sair glórias e aleluias e depois sair um monte de palavrão? Não combina, sabe? Deixa eu falar para você uma coisa. Existe dois caminhos, o céu e o inferno. O purgatório foi criado pela Igreja Católica. Você pode pesquisar, você católico. Pela Igreja Católica. Para quê? Para amenizar a consciência, sabe? Daqueles que cometem todo tipo de torpeza. Segundo a visão do tal do purgatório, a pessoa peca, depois vai lá no purgatório, sofre um tiquinho lá, expurga o seu pecado e depois
vai para o céu. Mentira! Sabe? Existe duas mortes. Sabe, um dia eu vou morrer, o meu espírito vai sair desse corpo. Ele vai descer à terra, sabe? E vai ser consumido pelos vermes, vai se tornar pó. Meu espírito, que habita aqui, a minha alma, vai se encontrar com Deus para o dia do julgamento final. Aí eu vou ter ou vida eterna ou morte eterna no inferno, sabe? Isso é certo. Se você e eu não entregarmos a nossa vida para Jesus, estamos torrados. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Sabe? Ninguém é feliz servindo a dois senhores, não. Sabe, eu gosto de ler muitas biografias de pessoas que já foram. E eu tava lendo a biografia da M.N. House, acho que é assim que a mulher chama. Morreu novinha, 27 anos. Aí eu tava vendo a biografia dela, ela havia feito um pacto com o diabo, onde ela queria muito dinheiro e muita fama. Morreu jovem de tanta droga, toda tatuada com símbolos ocultista, né? E agora você acha que ela tá no purgatório? Ela tá num lugar, sabe? Que chama Sheol, que é lugar de tormento, esperando o julgamento final, sabe? Porque a Bíblia diz: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas aqueles que não receberam Jesus, o lugar que cabe para eles é o lago de fogo e enxofre. Acreditando você ou não. Para ir para o inferno não precisa ter fé. Diabo, não, você não precisa de ter fé. Agora, para mim ir para o céu, eu preciso ter muita fé. Eu preciso de entender que eu sou sal e luz do mundo. Eu preciso entender que eu tenho que ter uma mente pura. Eu preciso entender que eu não posso maquinar o mal. Eu preciso entender que eu não posso guardar ódio no meu coração. Eu preciso entender que do jeito que eu quero ser tratada, eu tenho que tratar as outras pessoas. Sabe? Eu sempre fui uma líder punhos de ferro, porque quem estava comigo, minhas intercessoras, tudo mulheres fora do pecado, sabe? Spike, tudo mulheres fora do pecado, compromisso com Deus, compromisso com oração, compromisso com subida no monte, compromisso com dízimos e oferta. É isso aí que você desce o pau. Eu vou te falar com vocês rapidão a respeito de dízimo e oferta, que também é outra coisa que eles descem o malho. Deixa eu te falar. Eu tinha no nosso meio, eu tinha na minha casa, e o meu marido, né? Mas quando eu conheci ele já estava liberto e tudo. Que gastava horrores com maconha, cocaína e cachaça, sabe? Eu gastava horrores com maço de cigarro. Eu parei de fumar com 22 anos, né? Naquela época era muito chique. As novelas da Globo passavam aquelas mulheres dando aquelas baforadas, então era chique demais, né? E eu não conhecia Jesus. Meu pai, além de ter um monte de mulheres, gastava tudo que tinha na zona boêmia. Nós aceitamos Jesus, sabe? E nós ouvimos falar do dízimo, acredite você ou não. Dízimo não é para encher bolso de pastor, não, é uma obediência que nós fazemos. Você está achando que a luz da igreja que está acesa lá, o telão, os instrumentos musicais, que aquela força cai do céu? O ar-condicionado, a minha igreja é toda cheia de ar-condicionada, toda ela. Os bancos todos, como é que chama? E enveludados, de veludos, confortáveis, de madeira maciça, sabe? Tem várias câmeras que transmitem para o Brasil e para o mundo culto, sabe?
Tem igreja aberta em todos os lugares fora do país. Você tá achando que paga isso com o quê? Tem banheiro todo de granito, todo revestido de espelho. Sabe? Vasos da hora. Mictório no banheiro dos meninos. E tem a zeladora da escola. Tem o contador. Tem as pessoas que trabalham. As pessoas que dão aula. Você tá achando que esse dinheiro é mesmo para enriquecer pastor? Porque o pastor de onde eu venho é um professor formado, que foi formar, que estudou, que fez faculdade para alimentar seus filhos, porque o dízimo daquela época da igreja não dava para sustentá-lo. Quantas vezes nós vimos, enquanto a igreja está sendo construída, ele falar que não recebia pagamentos porque tinha dado o pagamento dele para construção, para colocar as contas da igreja em dia. E tem uns burrildo que abrem a boca para falar, agora ele tem carrão, agora ele viaja de avião, agora não sei o que, agora... Oi, presta atenção, olha bem, sabe? Se você fazer uma pesquisa, sabe, a respeito do pastor que tá aqui na Itaúna há 40 e tantos anos, né? Aqui na Itaúna, veio pra cá um menino mais novo do que eu, nunca desonrou a família, nunca traiu a sua esposa, sabe? E essas pessoas abrindo a boca porque agora ele tem um carro, porque as filhas têm um carro, eles trabalham, entendeu? Enquanto as pessoas ficam lá enfiando o dedo na descarga, tirando selfie nos espelhos da igreja, sabe? Aqueles dízimos e oferta é para pagar. Lá tem 4 cultos por dia. Você tá achando que quanto que fica a luz dessa igreja? Você tá achando que a CEMIG dá energia de graça? Sabe? Ele tem o direito de receber, sim. Ele fica lá escutando a lenga-lenga desses crentes sem vergonha, que hoje ele cuida das feridas, cuida deles e depois eles próprios saem descendo a lenha, porque ele tem um carro melhor, porque as filhas trabalham, tem um carro melhor. Ah, gente, pelo amor de Deus, aqui não tem ninguém de 4 anos de crente, não, é 40 anos. É 40 anos. Foi ali que eu aprendi a fazer campanha e vencer nas campanhas, sabe? Foi por orientação dele, no momento de muita raiva, que ele dizia pra mim, Helena, não aceita destruir seu casamento. E eu com aquele ódio todo, eu vou assinar, sabe? Aí você vai me perguntar, lá tem gente separada? Tem. Lá tem pessoa que casou 3 vezes? Tem. Lá tem pessoas que adulterou? Tem. Lá tem pessoas mentirosas? Tem. Lá tem ex-bandido? Tem. Lá tem bandido? Deve ter também. Porque ele não vai ficar lá na porta falando assim, ó, você é santo, entra. Você também é santa, entra. Porque a igreja é pública, sabe? Entra todo tipo de pessoa. Presta atenção. Tira os olhos do seu umbigo, sabe? Tira os olhos do seu umbigo e presta atenção, sabe? Jesus vai buscar uma igreja sem mácula. Se tem alguém ali que não serve Jesus direito, é o problema deles, sabe? Eu tenho que entender que eu tenho que ser santo, porque santo Jesus é. Eu não vou para a igreja para buscar ibope. Eu não vou para a igreja para ser reconhecida. Eu não vou para a igreja caçar oportunidade para cantar, oportunidade para louvar, oportunidade para pregar. Não, eu vou para adorar o Senhor. Eu vou para adorar o Senhor. Para o Senhor curar as minhas feridas, sabe? Gente, eu tô muito sem aliança. Porque como vocês sabem, engordei 10 quilos, ela não tá servindo não. Eu ia pôr ela aqui no cordãozinho, mas eu fiquei com medo, eu já perdi um cordãozinho que o Daniel me deu caro pra caramba. Eu tenho medo dele arrebentar e ela perder. A aliança não é barato, né? Então eu queria dizer pra você
Não fique com a palavra dessa raça. O que você viu aí de crente profetizando, de crente falando um monte de coisa, tendo revelação, é carne pura. Olha o que deu. Olha o que deu. Ainda acredito que um grande avivamento sairá desse país, sabe? Sairá desse país e abalará o mundo. Isso é promessa. Desde quando eu me converti. É promessa, sabe? Agora tá na hora de mostrar quem que é quem, embora nós sabemos quem que é quem, entendeu? Deus fez os joios se levantar tudo, sabe? Joio que dá a mão para adultério, prostituição e tudo aquilo que foge à palavra de Deus são joios e que se dizem crente. Deixa eu te falar, crente, até o diabo é. Até o diabo é. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o burrildo que vai impedir? Ninguém. Um beijão, até o próximo encontro.